Vamos lá, vamos seguindo um assunto no qual a gente já entrou ontem aqui, no calor dos acontecimentos. Estou falando do sequestro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, que terminou com o sequestrador morto pela polícia e o resgate de 39 pessoas feitas reféns durante quase 4 horas. Nenhuma delas saiu ferida. Segundo a polícia, o homem foi identificado como William Augusto da Silva. Ele foi atingido assim que saiu do veículo. O corpo do sequestrador sofreu 6 perfurações, 2 no tórax, 1 no antebraço direito, perna esquerda e braço esquerdo. A ação foi comemorada pelo governador fluminense Wilson Witzel, o que gerou reações igualmente exaltadas à direita e à esquerda. Vini, vamos falar sobre isso aí. Ontem foi um drama vivido nas primeiras horas, né, de terça-feira. Isso. Quando chegou a notícia e a gente acompanhou em tempo real. Em tempo real. Exatamente. E isso é um novo paradigma, é um novo jeito de acompanhar a notícia. Parece que estamos mesmo dentro de um reality show quando vimos na primeira imagem ali, o ônibus atravessado na ponte, já com a informação de que havia sido sequestrado. Sinal dos tempos, né, Vini? Exatamente, Edgar. E quando nós abrimos aqui o Morning Show, com a entrada do nosso repórter, o Rodrigo Viga, a gente já tinha a informação, né, de que a polícia havia atingido já o William Augusto da Silva, que veio a falecer depois. A gente até elogiou aqui, né, a ação policial que foi efetiva, que não deixou nenhuma vítima ali em risco, exposta. Saíram, felizmente, todos bem aí dessa situação. Porém, depois do Morning Show acabar, teve um vídeo que acabou tomando aí até protagonismo nessa história, que foi a descida de helicóptero do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, como a gente vê agora, como se tivesse, Edgar, feito o gol da final da Copa do Mundo, né? Ele desce do helicóptero, faz uma vibração ali com os braços, né? Empina o punho, enfim, uma comemoração exagerada aí do governador do Rio de Janeiro. E você percebe também que tem ali um secretário que desce do helicóptero com ele, Edgar, e que já vai também filmando toda a ação. O que nos leva a crer que era algo até pensado, planejado pelo Wilson Witzel. Isso diz muito, hein? O que diz muito que não foi uma reação espontânea, né? Mas enfim, vamos às reações sobre este episódio de ontem pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou pelo Twitter parabenizando os policiais do Rio de Janeiro pela ação bem-sucedida que pôs fim ao sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói nesta manhã. Diz o Bolsonaro: criminoso neutralizado e nenhum refém ferido. Hoje não chora a família de um inocente. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também se manifestou dizendo que uma situação de sequestro e reféns é sempre tensa, imprevisível e pode não acabar bem. Parabéns à polícia pelo resgate dos reféns sãos e salvos. E a deputada estadual por São Paulo, Janaína Pascoal, escreveu que o sequestrador de Niterói não foi abatido pela polícia. A polícia, com base na lei, lançou mão da legítima defesa de terceiros e agiu no estrito cumprimento do dever legal. Aí ela pergunta: ou alguém entende que o certo seria deixar explodir os reféns? E a esquerda, Edgar, se manifestou mais no sentido de crítica aí a esta postura do governador Wilson Witzel. O ex-deputado Jean Willis diz o seguinte: um sequestro feito por um sequestrador com arma de brinquedo é providencial demais para um governador questionado e contestado nos últimos dias por causa de uma desastrosa e violenta política de segurança, entre aspas, nas favelas. O também deputado federal Marcelo Freixo, Edgar, que tem atuação no Rio de Janeiro, escreveu que o Rio viveu um dia trágico. William Silva sequestrou um ônibus, fez 37 reféns e acabou morto. A polícia agiu de acordo com o que prevê a lei e de forma técnica. A legislação autoriza esse tipo de ação em situações críticas em que há risco iminente à integridade de terceiros. Aí o Marcelo Freixo complementa: Wilson Witzel acertou ao entrar em contato com a família de William, porém sua comemoração ao chegar no local do sequestro não contribui em nada para melhorar a segurança pública.
equilíbrio e serenidade são atributos essenciais para governar um lugar como o Rio de Janeiro. E também o Guilherme Boulos, do PSOL, que esteve aqui recentemente com a gente no Morning Show, escreveu que Witzel é a pior mistura de sociopatia com oportunismo. Vamos lá. Vamos falar a respeito, porque eu acho que eu tenho a impressão que nossos comentários vão se concentrar na reação do Witzel, né? Porque o Vini, você vê, pessoas de diferentes espectros políticos já se posicionaram, inclusive elogiando a ação policial que está prevista em lei, como o próprio Freixo disse, que é um recurso a ser utilizado uma vez que o Estado detém o monopólio da força, do uso da força. Quer dizer, tudo certo aí. Aí vem a puladinha, o soquinho no ar e tal. Isso. Vamos colocar antes, Edgar, até para os comentários aqui da bancada também, que eu acho que vai servir até para elucidar um pouco mais essa questão. O que disse o Wilson Witzel sobre esta comemoração, né? Depois, em coletiva, ele falou, quando questionado aí sobre o porquê dele ter agido dessa forma, ele explicou deste jeito. Algumas pessoas estão dizendo que eu comemorei a morte. Não, eu comemorei a vida. Naquele momento, eu estava feliz por ver a atuação eficiente dos policiais militares e a população que estava ali ao redor estava agradecendo que as vítimas haviam sido poupadas. Então, eu celebrei a vida. Então, Edgar, e aí a explicação dele parece que não condiz muito com a cena, até por esse detalhe, né, de já ter descido um secretário antes, ter filmado tudo isso. Parece muito mais um marketing político aí do Wilson Witzel, até por declarações já que ele deu com relação à segurança pública e com relação também aos anseios dele a se lançar futuramente à presidência da República. Então, assim, é um momento que exige aí muito mais serenidade de uma autoridade pública. Exige sim que ele fosse lá, parabenizasse os agentes policiais que fizeram uma ação efetiva, correta, deixaram todas as vítimas ali... Eficaz, né? Diante das circunstâncias. Isso, deixaram as vítimas fora de risco. Agora, não é porque elas ficaram fora de risco e nenhuma vítima ficou ferida que elas deixam de ser vítimas. Ainda existe um trauma psicológico pela situação. E não é agindo dessa forma. Essa cena, Edgar, é uma cena patética. Uma cena ridícula do Wilson Witzel, de um governador de estado. Né? Não é desta forma que você age numa situação tão delicada, tão traumática, que exige muito mais seriedade de um governador como ele. Sabe o que eu penso, Vini? Uma cena como essa só seria cabível, e se fosse ainda, diante da circunstância em que o criminoso, sequestrador, fosse mobilizado, nenhuma vida tivesse sido levada por conta da ação. Quer dizer, nenhum refém sofrido com a questão da violência do criminoso ali do ônibus, porque só eles sabem, e a partir do relato deles é que vamos saber da violência desse criminoso, desse sequestrador dentro do ônibus, nesse tempo em que estiveram confinados todos juntos lá e sob ameaças de pôr fogo, de morte, enfim. Agora, para mim, essa comemoração, que eu concordo com você, é patética mesmo, é ridícula, ela não favorece a ninguém. Ela só atende a um ativo político do governador do Rio de Janeiro. Ela só caberia mesmo se tivesse a situação sido resolvida sem nenhuma morte. Essa é a minha visão. Agora, comemorar o que ele fez com uma pessoa filmando atrás, um assessor filmando atrás... É óbvio que, como você bem disse, é uma ação premeditada ali, ó. Vou sair, vou vibrar com a galera, você me filma, vamos usar isso. Aí depois ele vem dizer que comemorou a vida, nós também, governador, comemoramos a vida das 39 pessoas que lá dentro estavam correndo risco na mão de um sequestrador. Mas eu divido com você, Vini, tem que ter temperança ali, tem que ter serenidade, tem que ter seriedade. Né, a lidar com uma situação como essa. Vamos fazer um esforço tremendo aqui, dar o benefício da dúvida ao governador, registrando que ele enfatizou que a comemoração se deu pelas vidas salvas, né? Agora,
isso não muda o fato de que a presença dele não agregou em absolutamente nada para a solução da situação, né, do estresse pós-traumático, especialmente como foi ressaltado aí por vocês, né? Ele poderia prestigiar as forças policiais e poderia se solidarizar com as vítimas em um outro momento, né? Vamos lembrar que essa ação meio espetaculosa de helicóptero, isso provavelmente foi feito tudo com dinheiro público, obstruiu as vias e provavelmente até atrapalhou, né, a solução definitiva desse conflito. Toma, né? um protagonismo que não é o dele, né, cara? Exatamente. E ontem eu não comemorei, né, a morte do sequestrador, ninguém aqui, né, mas eu não comemorei a morte do sequestrador. Eu parabenizei a polícia pela neutralização de uma ameaça à vida de quase 40 pessoas aí inocentes. É bem diferente. Muita gente na nossa sociedade olha por um criminoso desses, né, o falecido, e conclui, olha, no cárcere ele traria muita despesa ao Estado, né, então, portanto, ao pagador de imposto. Fora da prisão, ele provavelmente reincidiria, e as estatísticas nesse sentido são esmagadoras, né? Se fosse libertado, e na verdade sempre que libertado, né, afinal de contas a gente tem toda a sorte aí de relaxamento temporário de prisão, como as saidinhas, essas coisas, ele traria pânico à sociedade, especialmente a todas essas vítimas que ele fez sequestradas no ônibus. Então, muita gente conclui que a melhor solução mesmo é o cancelamento do CPF numa ação cirúrgica da polícia fluminense. Eu não concordo com essa visão, até porque é uma visão utilitarista, né? O utilitarismo, ele vai relativizar, ele vai racionalizar a moral em nome do maior bem-estar social possível. Tangencia o maquiavelismo e aquela máxima de que os fins justificam os meios. Eu tenho como valor moral inegociável, até por influência, né, do meu cristianismo, que a vida humana ela deve ser preservada. Então, quando isso não acontece, eu particularmente me frustro. Embora eu saiba que a polícia agiu corretamente, como bem observado pela deputada Janaína Pascoal, em estrito cumprimento do dever legal, agindo aí em legítima defesa de terceiro, é óbvio que essa situação está longe de ser a situação ideal. Até porque, eu falei do meu cristianismo, mas agora como conservador, eu prezo pelo livre-arbítrio, né, a capacidade de escolha das pessoas. E essa liberdade de escolha, ela é unicarne com um conceito muito importante, que é responsabilidade, né? É responder pelos seus atos. Agora, alguém acha que esse criminoso aí respondeu pelos seus crimes, né, com 2 segundos de sofrimento antes da morte? Ficou barato para ele. Eu gostaria que ele sentisse o peso, né, e a responsabilidade pelos seus atos, que ele sofresse com o ferimento à bala e as suas sequelas físicas, que ele sofresse pela abstinência da interrupção do uso de drogas, que ele sofresse com a perda da liberdade dele, que ele sentisse pavor de estar numa penitenciária junto com a seleção brasileira do crime, vivendo com medo e desconfiança, o mesmo medo e desconfiança que ele proporcionou a todas essas vítimas inocentes. E, se possível, né, se existisse aí um resquício de boa índole nesse cara, que ele se deprimisse de culpa e de remorso. Isso é justiça de verdade. Morrer ficou barato para esse camarada, porque viver é que é difícil. Olha, eu como um espiritualista, que é uma pessoa que tem fé, que acredita, esse sadismo, para mim, eu não consigo colocá-lo junto com o meu sentimento mais auspicioso, diria. Bom, já falamos aqui que a ação foi feita com exemplar afinco pela polícia, era o que precisava fazer. Sim. Não restou alternativa, não restou uma outra solução para a escolha que o sequestrador fez. Quanto a turma da Arminha que comemora, que com regozijo colérico comemora, ou esse abate, como gostam de dizer, de mais um CPF, eu queria fazer um comentário aqui. Entre a cena ridícula que o Vini colocou aqui pra gente ver, do governador Wilson Witzel saindo dando os soquinhos no ar aí, aos risos, comemorando com a galera, né? A desconsideração também, né, com o sofrimento da família do criminoso, porque é uma família que está ali por trás também, emitido pelo presidente da República. Sim. De certa forma, quando diz, não é a família de uma vítima que está chorando, mas é a família que também não é criminosa,
senhor presidente, e que está chorando e lamentando por ter criado um filho para resultar nessa situação lamentável. E a citação divina aí também da Janaína Pascoal, que muito bem disse, muito bem observou que pelo poder que o Estado tem, a ação da força está designada ao Estado, faz uma espécie de análise transcendente, como um desígnio divino, o destino do criminoso. Olha, entre todas essas frases e essas maneiras de se referir a esse caso, a essa situação, eu fico com a frase de um dos pais das vítimas ao consolar a mão do criminoso. Eu quero crer que a humanidade ainda pode ter a chance de sentir algum tipo de empatia na mais adversa situação, que é a seguinte: a dor é para os dois lados, disse um pai de uma das vítimas à mãe ao consolá-la na saída ali da delegacia. Então, eu quero crer que cada vez mais a gente possa ter uma polícia preparada, cada vez mais a gente possa ter um serviço de inteligência para que o desfecho seja melhor ainda do que esse que foi, que a gente pode considerar. E não só em situações como essa, mas nas situações nas comunidades do Rio de Janeiro, onde o cenário é ainda pior, né, Edgar? E a gente sabe que essa política agora do Witzel, né, de um enfrentamento muito mais forte dos policiais, para que não se coloquem pessoas inocentes em risco também, porque a gente viu aí nos últimos dias, né, 6 pessoas inocentes morrendo em apenas 5 dias. Então é isso que não deve ocorrer. E ele tem que... Só queria, Vini, complementando, apontar aí uma diferença conceitual muito importante entre sadismo e proporcionalidade, né? Sadismo é uma falha de caráter, ela traz consigo a ideia de ter prazer em provocar a dor. Eu não sou sádico, nem tenho uma visão sadista. Foi como você colocou, eu cara. Falei de uma você quer que o cara sofra, que o cara passe pela abstinência. É o que ele merece. Que o cara sofra na prisão. É lógico, porque existe uma proporcionalidade entre crime e castigo. É assim que funciona. Quem provoca, quem provoca sofrimento merece sofrer, sim, só que nos termos da lei. O nome disso não é sadismo, Edgar, o nome disso é justiça. Quando você diz que ele deve sofrer... A gente não coloca lá pra ele ficar num estado de bem-estar. Deixa eu rememorar que você disse assim, era melhor que ele passasse por sequelas dos tiros de ferimento. Mas é lógico, porque ele ameaça todo mundo, coloca a vida de todo mundo em risco, ele tem que passar por esse sofrimento, sim. É assim que você paga os seus pecados, Edgar, pelo amor de Deus, senão a gente não tem justiça. Tá dito.